Oi. O assunto da prática de hoje é a sensação de não merecimento. Não se sentir merecedor das coisas boas que a vida pode nos proporcionar, não se sentir merecedor muitas vezes do resultado do nosso próprio trabalho, tem raízes profundas, raízes provavelmente que vêm lá da infância. Quando a gente é criança, a gente entende as coisas através do nosso olhar, né? E nem sempre esse nosso olhar de criança, ele reflete exatamente o que aconteceu naquela situação. Por exemplo, muitas vezes uma criança pode se sentir abandonada porque demoraram uns minutos a mais para atendê-la num momento em que ela estava chorando, em que ela estava pedindo alguma coisa. Então a situação não era grave, não aconteceu nada de muito ruim, mas para a criança aquilo foi um abandono. Então, esse tipo de associação que se faz quando criança acaba alimentando essa ideia de não merecimento na vida adulta. Então, eu trouxe algumas raízes, né? Algumas possíveis raízes dessa sensação de não merecimento na vida adulta. Então, eu trouxe algumas raízes, né? Algumas possíveis raízes dessa sensação de não merecimento na vida adulta. Uma das fontes dessa sensação de não merecimento pode ser ter recebido muitas críticas quando se era criança, quando se estava aprendendo a fazer as coisas, como, por exemplo, aprendendo a escrever, ter passado por muitas privações também. Imagine uma criança que viveu com dificuldades, que a sua família tinha dificuldades financeiras, onde era muito difícil conseguir condições dignas de vida. Ela também interpreta que ela não merece mais do que aquilo, que se ela tiver muito mais do que aquilo, ela está fazendo algo de errado. Então, essas privações podem sim ser a fonte do não merecimento. Outro ponto é que a pessoa não confia em si mesma, então não confia na sua capacidade, não consegue reconhecer os seus talentos, as suas qualidades, né? Então, por não confiar, ela se auto-sabota e acaba não tendo resultados. Quando os tem, acaba entendendo que não merece. Quando ela não é reconhecida, quando ela não foi reconhecida pelas suas qualidades, não foi reconhecida pelos adultos que estavam com ela, pelas pessoas que estavam cuidando dela. Ela acaba criando um conceito, criando uma ideia muito forte lá no seu inconsciente de que ela não é boa o suficiente para merecer as coisas, que ela não é tão boa quanto os pais gostariam que ela fosse, que ela não é tão boa quanto as professoras gostariam que ela fosse. E essa ideia vai alimentando muitas sensações ruins durante toda a vida. É muito comum que, depois de uma conversa, numa sessão terapêutica, a gente entenda que lá no fundo, a principal crença que está limitando a vida daquela pessoa se resume na frase: eu não sou boa o suficiente. Então eu te convido para fazer uma reflexão sobre o que está por trás da sua sensação de não merecimento, ok? E a prática de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou orientando você e você vai contando a história para si mesmo enquanto acompanha os movimentos. Vamos lá? Então a gente inicia aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu não me sinta merecedora, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não me sinta merecedora, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não me sinta merecedora, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu quero que você vá falando de uma situação em que você percebe que sente que está recebendo mais do que deveria. Você vai falando, por exemplo, quando eu recebo elogios, eu tenho dificuldade de agradecer. Vá falando, como que é isso? Quando você recebe elogios, quando você recebe algum presente inesperado, assim, que não é uma data em que você deveria receber um presente. Como que é quando alguém diz que você tá bonita? Como você se sente quando alguém diz que seu trabalho é bom, que você tá evoluindo? Vai falando se é fácil ou se é difícil. Como você vê os seus progressos?
Você vê possibilidades de melhora na sua vida? Você consegue se imaginar tendo uma casa melhor, um carro melhor, um faturamento ou um salário melhor? Você acha que pode ter condições melhores de vida em comparação à sua situação atual ou em comparação à situação da sua família de origem? Tenta lembrar de situações da infância em que você não soube receber ou que você foi tolhida de receber. Situações em que você teve que devolver alguma coisa que era sua. Situações em que você não se sentiu boa o suficiente. Vai falando. Essa técnica é a técnica de contar a história. Então, é como se você estivesse contando para mim a história, que eu estou puxando alguns pontos, alguns assuntos. Você vai contando a história, lembrando de cada aspecto, até que o assunto se esgote. Dessa maneira, você vai estar revisitando cada sensação que você teve naquele momento, vai estar lembrando das emoções, vai estar lembrando de quem estava com você, de qual era a situação, o local, a época da sua vida. E é bem interessante que você vá prestando atenção nas sensações que surgem enquanto você faz. E quando surge uma nova sensação, você fala dessa sensação que acabou de surgir. Então, por exemplo, se você está falando que é difícil receber um elogio, você está lembrando de uma situação lá na adolescência em que alguém fez um elogio dizendo que o seu cabelo estava bonito, que a sua roupa estava bonita. E ao invés de agradecer e ficar feliz com isso e receber, você disse: ah, imagina, só lavei o cabelo, essa roupa é emprestada. Veja que são palavras simples, frases simples, mas que mostram a dificuldade de receber coisas simples como um elogio. Então, se nós temos dificuldade em receber coisas simples como um elogio, como será que a gente vai se comportar quando a vida nos proporcionar coisas grandes? Será que a gente vai trabalhar com dedicação? Será que a gente vai cumprir os nossos objetivos? Vai atrás das nossas metas que trariam grandes resultados? Se nós não nos sentimos merecedoras de um elogio, então a reflexão é essa. O que está por trás da sua sensação de não merecimento? A orientação é que você vá contando a história para si mesma. A essa altura você já deve ter decorado os pontos da EFT. Você pode até fazer olhando no espelho, para ficar olhando nos seus olhos. Conte a história olhando nos seus olhos. Ok? Vai lembrando, vai percebendo tudo que se associa com essa sensação de não merecimento. E para fechar, então, vamos fazer as frases positivas, as frases de programação. A partir de hoje, eu me coloco como merecedora. Eu mereço todas as coisas boas que a vida me proporciona. Eu aceito receber os presentes da vida. Eu aceito receber os resultados positivos do meu trabalho. Eu aceito os elogios e tudo de bom que vem das outras pessoas. Eu aceito ajuda. É bom receber ajuda. Eu mereço receber ajuda quando eu estou precisando. Eu me permito receber ajuda. Eu me permito receber elogios. Eu me permito olhar para os meus talentos e qualidades. É seguro olhar para os meus talentos e qualidades.
Eu tenho muitos talentos e qualidades. Mesmo que ninguém tenha me dito, eu hoje digo a mim mesma: eu tenho muitos talentos e qualidades. Eu mereço viver uma vida abundante. Eu mereço ter relações saudáveis. Eu mereço conviver com pessoas que agregam. Eu mereço estar em relacionamentos saudáveis. Eu mereço ter saúde. Mesmo que tudo isso me faça ser diferente da minha família, mesmo que tudo isso me faça tomar decisões diferentes do que a minha família tomou, ainda assim eu pertenço. Mesmo recebendo os presentes da vida, eu pertenço. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira fundo, observa como que foi para você. E o objetivo também é criar essa autonomia, porque uma das grandes vantagens da EFT é essa possibilidade da autoaplicação, né, de moldar a prática ao assunto e aquilo que você está precisando na hora. Então se observa, já que esse assunto veio à tona, observa como que é essa questão do não merecimento. Tenta descobrir o que aconteceu lá atrás, o que pode estar por trás disso, qual é a crença, quais são as frases que você ouvia muito na sua infância, sobre merecer as coisas, sobre querer, sobre poder escolher as coisas. E você vai com certeza encontrar o link entre aquela situação e aquilo que você sente hoje. Então, repita essa prática sempre que for possível, que você possa perceber que é merecedora e que é, sim, mais do que boa o suficiente. Se você gostou desse conteúdo, peço que você compartilhe com pessoas importantes para você e muito mais gente possa se beneficiar disso. Obrigada